O Arthur foi procurado pelo Atlético Mineiro, 2 vezes pelo Flamengo e 1 vez pelo Palmeiras. E a mesma mensagem sempre... Mais uma, em janeiro desse ano pelo Santos. Essa eu não sabia. Ou não lembrava, mas eu acho que Logo eu não depois sabia. que o Neymar veio. Então, todas as respostas do Arthur foram as seguintes. Cara, o Arthur não pensa em voltar para o Brasil, e se ele voltasse para o Brasil agora, ele só voltaria para o Grêmio. Então, essa é uma decisão do Arthur, e baseado nisso, começou a insistir lá. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura o Rossato. Então, só por uma questão de justiça, eu sou crítico, provavelmente continuarei sendo crítico a ele, mas esse é um ponto que a gente precisa fazer por justiça. E eu te trago Ele mais alguns acreditou nessa detalhes, negociação. tá? O Arthur, individualmente, é quem conseguiu a liberação com a Juventus, então não foi um movimento do Grêmio com o clube italiano. Ele vai assinar por 1 ano e meio de contrato e ele vai ganhar 70% do que ele pretendia ganhar. Ele queria um valor X, ele vai ganhar 1,5 milhão. Eu consigo pagar isso aqui. E por isso que o contrato ficou em 1 ano e meio, para caso o Arthur dê o retorno que ele acha que ele pode dar ao Grêmio, lá no meio da próxima temporada, todo mundo senta e diz como é que nós vamos renovar para o Arthur permanecer por aqui. Depois do Cristiano, vamos para os uma espécie de recados. contrato de risco também, porque se tem muito essa dúvida quanto ao futebol do Arthur, mas acho que é importante ressaltar, ele está abrindo mão de dinheiro na Juventus e está abrindo mão do salário dele aqui no Grêmio, que poderia ser muito maior. Um detalhe importante sobre o projeto esse apresentado ao Arthur, tá? O Arthur, ele nutre ainda um sonho, ele tem uma expectativa de voltar ao radar da seleção brasileira, tá? Tem uma falácia, para não dizer que é uma mentira, e é contada por mentira, maldade mesmo, ou até desconhecimento, se for o caso, de que o Arthur não jogou na Europa. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Mentira, e os números provam que é mentira. Uma coisa é assim, ele não foi aquilo que nós imaginávamos. Tudo bem, isso é verdade. Agora, o único clube da Europa em que ele não jogou foi o Liverpool, tá? Ele tem mais de 90 jogos pelo Barcelona, ele tem mais de 80 jogos pela Juventus, ele foi titularíssimo na Fiorentina no ano que ele esteve lá, inclusive vice-campeão da Conference League, perdeu a final para o Olympiacos do Rodinei 1-0. Ele chega no Girona em 31 de janeiro desse ano, e até o período em que ele saiu do Girona, Coloca quando os acabou a números aí, temporada, o Girona disputou 19 partidas, e desses 19 jogos ele atuou em 15, tá? Então o Arthur é um cara que jogou, e esses são os números do Arthur, tá? Das últimas temporadas em que ele jogou na Fiorentina e no Girona. Tá? 63 jogos, 42 como titular, tá? Craque, e sobre o projeto apresentado ao Arthur, tá? O Arthur, ele nutre ainda um sonho, uma expectativa de voltar ao radar da seleção brasileira, tá? Ele sabe que tem Copa do Mundo daqui a 1 ano, daqui a 11 meses. A seleção tem várias lacunas ainda. Aparecer. O Ancelotti não fechou ainda a sua lista de convocados, né? Evidentemente. O último título da seleção brasileira, para quem não lembra, que foi a Copa América em 19, o Arthur era titular do meio-campo da seleção brasileira. E aqui ele vai jogar, né? Diferente lá. E aqui ele vai jogar. E outra, ao contrário do Girona, que brigou para não cair até a última rodada do último campeonato espanhol, o Arthur aqui, em tese, esperamos nós, né, que o Grêmio brigue por coisas maiores do que isso. O Ancelotti já mostrou que não tem preconceito nenhum em convocar jogadores que atuam no Brasil. Ele queria convocar jogador da Série B, cara. Ontem, por exemplo, ele esteve na Arena MRV para ver o jogo do Grêmio contra o Botafogo, tá? A primeira lista dele, ele convocou 6 ou 7 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então o Arthur tem essa expectativa de voltar ao radar do Ancelotti para a seleção brasileira. Até a gente acabou antecipando essa tela porque o Cristiano começou a falar dos números, que a ideia era fazer depois, mas olha aí, ó, 63 jogos, 42 titular, 2 gols, 3 assistências. Aí vai para a parte que me interessa, tá? Ele tem 46 passes decisivos. Quase um por jogo. A gente está falando de 42 jogos, vamos pegar o titular, mas vamos pegar o total, 63 jogos, tá? Mesmo ele tendo alguns jogos não sendo titular. 46 passes decisivos, não é dar o passe por dar. 91% de acerto no passe, 70% de acerto no passe longo, 72% de acerto no drible, 61% de eficiência nos duelos, 93 desarmes, e aí vem um dado que para mim é um dos mais importantes. Ele tem 91 faltas sofridas, ou seja, ele é o volante que mais sofre falta do que acaba cometendo. Porque ele sai muito fácil da pressão, jogo, né? Ele busca o jogo em todos os cantos do gramado, e se eu saudei o retorno do Cuéllar como uma mudança importante, poxa, há quanto tempo o Grêmio não tinha uma dupla de volantes que tu olhasse e dissesse assim, caramba,
Os nossos volantes são bola no pé. E tem tudo para encaixar, né? O Arthur, ele sempre foi protagonista por onde passou, menos no Liverpool. Como não se iludir? Não tem como não se iludir. Bom, olha o que pode acontecer no sábado. Tu imagina no sábado, já estando aqui o Arthur. Tá louco. Mesmo que ele não vá jogar. 50 mil. Tu põe o Arthur só. Não, o Arthur ele vai vai tá- jogar, o Arthur, 50 não, mil, mas põe ele no mesmo banco. que não vá, tu diz assim, isso aqui, ó, o Arthur vai ter estreia do Marcos Rocha e mais. O Arthur vai estar lá na arena com a gente. Nós vamos entrar. Olha, o documento trancou. Digamos, tá, eu tô viajando, tá? Mas mesmo assim, ó, ele vai entrar em campo com a gente. Ou se não, tu já diz, ele vai jogar. Cara, explode a arena, tu Bota muda ele no tudo campo isso. pra entrar no Põe intervalo no e dar um oi campo, pra o torcida. Arthur, Lá, camisa tal. lá e O Arthur tal. tem que ter. Claro, a gente sabe o tamanho dos nossos ídolos, né? E o Arthur é um deles, né? O melhor jogador da final da Libertadores. Maior venda da história do Maior Grêmio. Cara, o Arthur tem que ser chegada a Soares. Mas total. Aeroporto Salgado Cara, Filho, pra mim, Sertório ali. pra mim o Arthur foi o melhor jogador daquela Libertadores. Nós temos que descobrir o horário do Arthur, porque Ainda a gente já vai não- fazer o programa com algum de nós lá da Ainda foi não Lua. confirmado.